Como é que o senhor se chama? Manuel Freitas, E a sua idade? 66 anos, A data de nascimento? 1954, O dia e o mês? 25/6/54. E o senhor Manuel? Como? O senhor Manuel Sim, nasceu aqui, mesmo na aldeia de Avecasta. nasci aqui na aldeia da Avecasta, que hoje já tem um nome de rua, que é Rua da Abrunheira. Portanto, 285, numa casa, portanto, que era de meus pais, pobre, sem grandes condições, sem eletricidade, sem casa de banho, e vivi aqui, portanto, até aos 13 anos de idade. E como era a vida aqui em Avecasta? Havia escola primária também? Havia uma escola primária, que nessa altura éramos muitos alunos, da qual havia, portanto, aulas de manhã e aulas de tarde, porque os alunos eram tantos que não dava para fazer, portanto, as aulas todas no primeiro período da manhã. Portanto, fazíamos de manhã um turno e fazíamos à tarde outro turno. Ainda se lembra do nome da professora? Não me lembro. Sei que ela que era irmã de um sacerdote que estava nos chãos naquela altura, mas sinceramente não me recordo mesmo do nome. Isto era uma aldeia com muita população, uma aldeia bastante, portanto, com muita população, com muitos jovens. Qualquer das casas tinha sempre 4, 5 filhos e no ano que eu fui, portanto, à inspeção, só para lhe dizer, eram 24 aqui da aldeia, portanto, da Avecasta e Milheiros, incluindo a Avecasta e Milheiros. Mas isto era uma aldeia com muita população e vivíamos aqui com grandes problemas, com grandes sacrifícios, mas muito alegres. E as pessoas viviam de quê? Da agricultura? Tudo da agricultura. Não havia, portanto, nada de subsídios, não havia nada que os ajudasse, unicamente viviam da agricultura, unicamente. E qual era a relação da aldeia com o moinho de Avecasta? Ainda ia lá acima moer o trigo? Olha, eu fui uma das pessoas que, portanto, fui pastor. Tinha, portanto, aqui alguns animais, os meus pais, cabras e ovelhas, mais cabras, porque aqui era uma aldeia que havia mais cabras. Poucas ovelhas, mais cabras. E eu, em miúdo, tinha 9 anos, 10 anos, fui pastor com outro que havia aqui da Avecasta, que era o Manuel Ramboia, que tinha 200 e tal cabras nessa altura. E eu fazia parte dessa equipa. Nós entrávamos aqui pela capela portanto, com os animais e largávamos, portanto, nos montes e íamos ter com o moleiro. Na altura do moinho, não havia só um moinho, havia 3 moinhos. Esses 3 moinhos existiam nessa altura e nós, no tempo mais frio, resguardávamos, portanto, num moinho, com o moleiro aqui da zona, que tinha os moinhos a trabalhar, os 3 moinhos a trabalhar, não havia acesso nenhum, senão um caminho muito complicado, em que passava só um animal, um burro, que ia, portanto, buscar a farinha. Não havia condições para chegar lá. Hoje há um caminho até o moinho, mas nessa altura não existia. Existia um trilho em que se chegava lá através de um burro, de um animal, portanto, que iria pelo meio do trilho buscar a farinha. Portanto, e era bastante complicado nessa altura. Nós largávamos, portanto, os animais ali no monte e passávamos um grande tempo
com o meleiro, porque no inverno havia ali um acolhimento melhor, não chovia, não fazia frio e juntávamos ali um bocadinho com o meleiro a ver fazer a farinha e portanto, a resguardarmos também de tal modo do frio e da chuva. E aí, com certeza, que ouvia contar muitas histórias que mais tarde lhe seriam muito úteis para saber um pouco da vida deste ou daquele para o Carnaval, depois fazer umas partidas. Mas lá vamos mais à frente. Sim, ok. Lá vamos mais à frente. Ok. Mas com certeza que era aí que tinha algumas informações. Para quem não conhece a Focasta, tem uma vegetação muito densa, não é? E tem muita pedra. E por isso estava a dizer que não havia caminhos, era muito difícil percorrer. Sim, a Focasta é uma aldeia que tem alguns terrenos secos, não é terrenos de regadio, é terrenos de sequeiro e muitos montes e muita pedra. Portanto, é uma aldeia com muita pedra, com muita dificuldade, portanto, em fazer alguns caminhos. Hoje, atualmente, portanto, temos já alguns caminhos muito mais confortáveis do que havia antigamente, porque antigamente só havia caminhos para animais, portanto, que havia trilhos para os animais e caminhos para carroças. Não, o único carro que existia aqui, portanto, na Focasta, era o Sr. portanto, António Melo, que tinha ali a mercearia, e era o único que tinha um carro. Não havia cá carros nenhuns. Não tínhamos casas de banho, não tínhamos eletricidade, tínhamos um único telefone público, e um único carro que existia, portanto, daquele senhor que tinha, portanto, a taberna. De resto, era carroças com animais. E que haviam aqui dúzias delas, dúzias de carroças, que ainda hoje existem. Hoje, presentemente, tenho uma em minha casa que tem, portanto, o livrete, tem um registro registado na Câmara de Ferreira, com o número de matrícula, portanto, da carroça e com um documento que é um livrete que corresponde àquela carroça. Igual, portanto, a um veículo atual. A população, como disse, era numerosa aqui nesta zona. Era sim. A juventude entretinha-se com o quê? A juventude aqui entretinha-se basicamente com as diversas épocas do ano. Ou seja, portanto, no Carnaval tínhamos, portanto, a época do Carnaval, começava um mês antes, que nós começávamos, portanto, a preparar o Carnaval. E como é que nós preparámos o Carnaval, portanto, nessa altura? Nós preparámos o Carnaval, juntávamos, íamos para os montes, aqui para a Serra, e era uma tradição nessa altura, portanto, que fazíamos uma encomendar. O que é que era uma encomendar? Era encomendar, íamos com um funil ali para o meio da serra e fazíamos uma encomenda a uma pessoa qualquer, ou que tinha falecido uma cabra, ou que tinha falecido uma ovelha, ou que tinha falecido um animal qualquer, e nós fazíamos uma encomenda àquilo a uma outra pessoa que a gente achasse que naquela altura ou que não gostássemos, ou que era mais rebelde, ou que era mais agressivo, e a gente, pelo funil, dizíamos: a cabra do senhor, a cabra do António, a do Manel, agora vamos encomendar isto ao Jaquim, que era aquela pessoa que era mais rebelde, que era mais agressiva, que era mais não sei quanto, e a gente, como sabíamos que havia aquela morte daquele animal, fazíamos um tipo de uma encomenda, que a gente dizia que era encomendar aquele animal àquela determinada pessoa. Aquela determinada pessoa depois ficava um bocado chateada, ficava agressiva, ficava não sei quanto, mas era uma tradição, portanto, do Carnaval que a gente fazíamos. Portanto, isso era uma das partes que a gente se entretia, portanto, aqui na área do Carnaval. Que nome tinha essa tradição? Era a encomendação? Era a encomendação. Nós dizíamos que íamos encomendar
o animal àquela determinada pessoa que faleceu. Portanto, o animal faleceu e a gente dizia, portanto, que fazíamos uma encomenda, portanto, que era aquilo. E então, com um funil de ferro, íamos aqui para o meio da serra, 3 ou 4 de noite, isso era sempre de noite, não de dia, era sempre de noite, e então gritámos pelo funil a dizer que o porco do não sei quantos agora vai ser atribuído, encomendado ao Manel não sei o que mais. E portanto era uma brincadeira que a gente levava e que eu e as pessoas da minha altura, portanto, fomos buscar ainda os antepassados anteriores a nós, porque não foi uma coisa criada por nós. Nós seguimos uma tradição que vinha, portanto, dos nossos pais, dos nossos avós, e que eu ainda consegui seguir, que depois perdeu-se, infelizmente. Portanto, perdeu-se a partir da minha era, começou-se a perder, e hoje, infelizmente, não há nada disso. Para além dessa tradição da encomendação, também havia o entrudo propriamente dito. Pronto, esse aí o intrudo, nós 15 dias antes fazíamos, portanto, uma visita noturna pela aldeia, a tocar os tambores em casa de todas as pessoas. E, portanto, todas as pessoas cá na terra tinham adegas, e nós começávamos no cimo do lugar e acabávamos no fundo. Andámos uma noite toda durante 15 dias, portanto, a tocar os tambores e a fazer uma visita às pessoas do lugar, que elas adoravam. Elas levantavam-se às 3 da manhã, levantavam-se às 2, levantavam-se às 4, que hoje nem todas as pessoas estão preparadas para isso, mas naquela altura a tradição que existia era aquela, e as pessoas gostavam que nós aparecêssemos, porque se nós não aparecêssemos, eles até ficavam chateados. Era uma tradição que vinha, portanto, dos anteriores, e que, naquela altura, todas as pessoas davam um valor grande à nossa presença. Então, começámos no princípio do lugar, toda a noite, tocámos, bebíamos um pingo, comíamos um figo, que não havia outras coisas, comíamos um figo, um bocadinho de grão, uns grãos trocados, um figo seco, e íamos bem de uns copinhos, e quando chegámos ao fim já estava tudo contaminado, mas pronto, não tínhamos outra forma, portanto, de expressar as nossas coisinhas, e então utilizávamos, portanto, esta coisa que fomos buscar dos antepassados, dos nossos anteriores, e continuávamos, portanto, até o dia do Carnaval. No dia do Carnaval. Mas iam também fazendo umas partidas pelo caminho. Também íamos fazendo as partidas. E eu fiz muitas. Íamos fazendo umas partidas. Era natural naquela altura e de todos, a gente ia fazendo umas partidas. Era um que trocava o animal da burra por outro, era outro que tirava a carroça, era outro, e eu participei nessa altura de algumas muito complicadas. Eu vou contar, por exemplo, uma que é realmente inédito. Nós juntámos 3, eu mais 2, e dentro de uma casa que está ali ao fundo do lugar, arranjámos um novelo de guita e fomos atar uma porta. Havia 2 portas de entrada com 2 mãos de batente, que era do Sr. António Melo, que era o dono da venda, da mercearia e da taberna. E nós atámos um fio a uma mão da porta que não abria. E um dos que estava com nós, o pai era sapateiro, passámos por cima de umas árvores, sentámos-se dentro da sapataria e dali ordenávamos, portanto, o bater da porta. Puxámos a guita e a porta batia, e a mão batia. A pessoa vinha, abria, perguntava quem estava, não via ninguém. Tinha uma escada de 15 graus
E ao abrir a porta não havia ninguém. Ela fechava a porta, a gente batia, ela abria a porta, tornava a não ver ninguém. E andámos assim uma noite inteira, que trouxe grandes complicações às pessoas, até o dono da casa vir com uma arma para a porta para atingir alguém que visse, e a gente dentro de uma casa a ver aquilo. Portanto, foi uma complicação bastante grave. Outra foi trocar uma burra de um corral para o outro. Eram duas burras muito parecidas e nós, o que é que fizemos? Fomos buscar uma a uma pessoa e metemos no corral daquela e no outro metemos no corral da outra. No dia de manhã elas estavam habituadas a coisas diferentes, uma não bebia água, a outra dava água com farinha, a outra dava não sei quantos, ela não bebia, a outra não sei quantos. E eu tinha um primo meu, que era o ferrador aqui do Pereiro, e a senhora de manhã, quando começou a dar a água com farinha à burra, ela não bebia, foi com ela para o ferrador. E eu andava a fazer poda a mais o meu pai no Pereiro. E vi vir a senhora com a burra, já ela tinha trocado no dia antes, porque as burras eram tão parecidas que ela nem deu conta. O marido estava em França, ela estava cá com uma filha, e a senhora foi a caminho do Pereiro para o ferrador. Quando chegou ao ferrador, disse: "Ah, minha burra está doente, está doente." Ele conhecia aquilo tudo por dentro e por fora, até pela maneira de ferrar e de fazer, e disse: "Ah, filha, a tua burra não está doente, isso foi os ciganos que trocaram, que estão ali no Tejal." Ele viu que aquilo que era coisas de carnaval, era há 3 dias antes do carnaval, disse: "Isso foi uma brincadeira de carnaval e isto trocou-se. Mas vai lá para casa, que a gente vai nascer." Portanto, nisto, nessa altura, estava-se a fazer a estrada aqui da Casta para o Pereiro. Estava em lama. Então, vinha uma para cá e a outra para lá. Quando as burras trocaram uma com a outra, claro, a dona que ia para lá conheceu a burra dela e a outra que vinha para cá conheceu a burra. Os animais conhecem os donos, e então uma foi para um lado, o outro foi para o outro. E então criaram uma guerra, as duas. Criaram uma guerra a dizer que: "Então, mas tu o que é que fizeste? Tu é que fizeste? Tu a roubaste? Tu que trocaste?" Criaram ali uma guerra. Bem, chegaram a uma conclusão que realmente aquilo era uma brincadeira de carnaval. Lá chegaram a uma conclusão, uma ficou com a outra e a outra ficou com a outra, e acabou-se, portanto, ali a história. Mas foi uma grande complicação, portanto, naquela altura. E outras mais, trocávamos carroças, levávamos carroças, fazíamos coisas. Bem, naquilo que eu passei, portanto, aqui, porque eu estive aqui até aos 13 anos, mas fui sempre uma pessoa assídua aqui à terra. Ainda hoje sou, até porque hoje sou presidente aqui desta associação. Não é por acaso. Portanto, tive sempre uma ligação à terra, além de abalar daqui aos 13 anos, mas tive sempre uma ligação à terra e continuo a ter uma ligação à terra e um amor pela terra onde eu fui, onde eu nasci e onde eu criei. E assim se divertiam a mocidade, não era? Assim se divertia a mocidade. E nessa altura do entrudo, no Carnaval, vestiam-se como? Nós aqui, portanto, era uma tradição vestirmos todos, portanto, todos mascarados. Era tudo mascarado. Raramente a pessoa ia com a cara descoberta. No dia do Carnaval, portanto, até ao Carnaval era tudo bem. No dia do Carnaval fazíamos, portanto, grandes desfiles com muita gente. Muita gente. Hoje nada disso aparece, com muita pena minha. Eu participei até há muito pouco tempo nisso, mas e fui sempre um defensor, portanto, dessa continuação disso. E nós fazíamos, portanto, um carnaval tudo mascarado. Com as roupas à antiga, com vestidos à velhos e à velhas. Exatamente. Com as roupas, portanto, aos antigos, aos anteriores a nós, e, portanto, copiávamos um pouco daquilo que os nossos pais, os nossos avós vestiam e, portanto, nós copiávamos um pouco, portanto, daquilo que nós tínhamos visto.
Iam às arcas, iam lá buscar... Íamos às arcas antigas, que isso era tudo arcas, onde não tinham as roupas cá anteriormente, era tudo arcas, não havia mais nada, era uma arca de madeira. Sim. E claro, tinha, portanto, o enxoval todo. E então, íamos tirar a roupa da nossa avó, do nosso avô, e vestíamos, portanto, com essas roupas antigas, e arranjámos sempre uma dita máscara para não nos reconhecerem, porque nós gostávamos, portanto, de fazer essa festa sem ser reconhecido. E era nesse dia, no desfile, é que às vezes se descobriam as patifarias, não era? Sim, alguns dias depois, a gente, nesse dia, às vezes divulgávamos o que é que tínhamos feito durante aqueles 15 dias ou 3 semanas que tínhamos, portanto, que isso era sempre 3 semanas, nós todos os dias saímos à noite. Todos os dias nós saíamos, portanto, nada desta associação existia, era numa casa de um amigo ou do outro que nós guardávamos todos os instrumentos e todas as noites saíamos. E depois nesse dia juntávamos, portanto, aqui em frente da taberna do Somel e divulgávamos um bocado daquilo, portanto, divulgávamos, portanto, o que é que tínhamos feito, o que é que não tínhamos feito, sem dizer quem foi o autor do crime. Claro. Do crime. Na Quaresma também faziam alguma atividade? Pronto. A partir do dia dos confinados, portanto, do intrudo, entrava-se na Quaresma. E então nós tínhamos uma tradição entre moços que existia e que não copiámos nós, não fui eu que copiei. Eu copiei do que vinha, eu e todos aqueles que foram crescidos na minha altura, copiámos daquilo que vinha dos antepassados. Portanto, não fizemos nada de novo, copiámos daquilo que existia, portanto, dos antepassados. E quando chegava, portanto, a Quaresma, os miúdos, nós, todos os miúdos daqui, tínhamos uma tradição que era a reza. O que era a reza? A gente, o primeiro que encontrássemos, reza. E então, eu ficava prioritário em relação ao outro. Na última semana da Quaresma, o último que fosse apanhado pelo outro a dizer reza, era condenado a pagar ou outras amêndoas. Portanto, que era um pacote de amêndoas naquela altura, ou umas amêndoas, confeitos, pouco existia e com alguma dificuldade, e nós fechávamos em casa para que não fôssemos vistos uns pelos outros. Então andávamos com os nossos pais sempre aflitos, porque se fôssemos aqueles, a gente combinava 3. Então, aquele grupo de 3 ou grupo de 4, o último que fosse visto e que o outro mandasse rezar, é que era o condenado. E então esse condenado tinha que pagar aos outros umas amêndoas na Páscoa, porque foi apanhado, portanto, na reza. A gente com medo de coisa, brincadeira. A última semana era definitiva. Durante a Quaresma, um reza, o outro reza, andávamos naquela, que era uma brincadeira de miúdos. Na última semana era realmente a semana definitiva. Até o dia do fim, portanto, da Páscoa, o último que fosse visto era o condenado. E aí andavam todos fugidos, e uns fechavam-se em casa para ninguém os ver, o outro não sei quanto, e portanto era uma brincadeira até à Páscoa, até que havia um condenado, havia um que tinha que pagar, e isto era grupos. Eu fazia um grupo com 3 pessoas, o outro fazia grupo com outras 3, o outro fazia outro grupo com outras 4, e era assim os grupos que se faziam. Não era, portanto, um grupo de 10 ou de 20, eram uns grupos pequenos. Olha, combinámos a gente os 3. Dentro dos 3, o último a ver-se, reza, tens de pagar. Ninguém queria ser apanhado. Ninguém queria ser apanhado, e alguns até ficavam a semana inteira fechados. Fechados, que os pais não queriam, mas aquilo, como era uma tradição tão antiga, que até os pais até facilitavam. E na Páscoa propriamente dita, alguma atividade religiosa tinham aqui na aldeia da Fecasta?
Sim, a gente havia sempre uma nós aqui a Ave Casta foi sempre uma aldeia muito católica. Aqui foi sempre uma aldeia muito católica, muito católica. Eu, por exemplo, eu fiz, portanto, o batismo, fiz a primeira comunhão, portanto, fiz a crisma e, portanto, ainda é, não como era, porque isto agora estão meia dúzia de pessoas, mas na altura, portanto, era realmente uma densidade de muitas pessoas, mas isto era sempre uma aldeia muito, muito, muito católica. E na Páscoa, portanto, era rigorosamente, portanto, ir à missa, juntarmos todos, partilharmos, portanto, essas amêndoas uns com os outros, os miúdos, não mais adultos, mas sim mais as crianças, e era uma tradição realmente que vinha dos antigos e que a gente quisermos continuar até uma determinada altura. Hoje, infelizmente, não se utiliza, mas gostaria muito que isso continuasse, mas nem crianças há. E já agora falamos no Natal. Como era o Natal nesse tempo? O Natal era realmente um Natal muito pobre, era um Natal muito pobre, mas muito rico. Porque que eu digo que é muito rico? Porque, para mim, o que é rico é as pessoas estarem juntas, as famílias estarem juntas, confraternizarem juntas e partilharem, portanto, tudo o que é da família naquela noite. E que hoje vai-se perdendo, infelizmente, mas aqui, portanto, era uma tradição que eu pessoalmente ainda consigo manter com a minha família, juntos todos os anos. Faço questão de todos os anos nós nos juntarmos e anteriormente, portanto, as famílias juntavam-se rigorosamente no Natal. Ainda se lembra o que é que comiam nessa noite? Pronto, aqui na aldeia da Ave Casta, aquilo que se comia era couves, porque nós tínhamos aqui muita couve e continuamos a ter, porque além daquilo que se cultiva, portanto, na nossa aldeia da Ave Casta, a aldeia da Ave Casta tem outros terrenos, os moradores daqui da Ave Casta têm terrenos além da Ave Casta, no Pereiro, de regadio, e tinham, portanto, muita hortaliça. As pessoas aqui viviam à base daquilo que cultivavam, não tinham mais rigorosamente nada. E, portanto, viviam, e na altura do Natal era fundamental comer couves. Pronto. Ninguém fugia, portanto, a esta regra. Era couves com um bocadinho de bacalhau, quem tinha posses para comer. E isso era uma maioria. A maioria era couves com bacalhau. Com azeite novo, portanto, aquilo que tinham feito portanto, na lagaragem, que era um lagar tradicional. O meu pai era negociante de azeite e havia aqui um lagar que existe na minha rua hoje, que era tradicional, que era enceirado, portanto, com ceiras, e eu ia para lá todas as noites, em miúdo, acompanhar, portanto, aquilo. E então era tradicional comer umas couvinhas com bacalhau, juntar a família toda, os filhos todos, tudo o que fazia parte da família, e regado bem com o azeitoano. Destas tradições do campo, da nossa terra, da apanha da azeitona, da vindima, há assim alguma que recorde particularmente? Em termos, portanto, das vindimas e da azeitona, eu tenho, portanto, algumas recordações bastante grandes. Por exemplo, o meu pai tinha bastante azeitona através, portanto, dos meus avós. E eu tinha uma pessoa que vinha daqui de Orém, que era do Concelho da Ramalheira, que trazia para aqui pessoas enormes. Só ele tinha 11 filhos e ele trazia diversas pessoas aqui para a aldeia
apanhar azeitona. Portanto, ou seriam imigrantes que vinham, portanto, de umas outras aldeias para aqui. E essas pessoas ficavam aqui as semanas todas, comiam, bebiam, em casa, portanto, das pessoas, na minha casa dormiam, ainda hoje sou amigo, portanto, de uma filha que é da idade da minha irmã e que hoje era quase uma irmã que eu tinha, vivíamos aqui. E esse homem tinha um buzino de chapa que eu ainda hoje tenho, ainda existe, e eu tenho esse buzino comigo. Era um buzino comprido com 1 metro, de chapa, e que ele dormia num sótão que o meu pai tinha, e de manhã, às 6 da manhã, vinha à varanda, tocava o buzino e toda a gente se levantava. Não havia luz elétrica, mas começavam-se a ver as luzes todas de azeite, que eram candeias com azeite, a acender em todas as casas. E então ele era, portanto, o homem que dava, portanto, o alarme para que as pessoas todas se levantassem. À sexta-feira, eles iam para a terra, iam para a aldeia deles, E ele tornava a tocar o buzino e juntava as pessoas todas no mesmo sítio. Iam todas juntas com ele. Portanto, vinham na segunda-feira de madrugada, ele levantava-os de manhã cedo, com o buzino, e na sexta-feira à noite iam outra vez com os burros, que eles tinham com os burros, com os cheirões, onde traziam, portanto, as suas coisas para cozinhar durante a semana ou algumas coisas que precisavam, e à sexta-feira o homem tocava o buzino, que esse buzino eu continuo, como disse agora, que tenho, iam todos passar o fim de semana à casa. Nesses ranchos de gente, claro que havia sempre, também à noite, o trabalho era de sol a sol, mas à noite também havia espaço para a música, para a dança. Fazíamos uns bailaricos de flauta. Portanto, à noite, para nos divertir e para realmente, como eu dizer, para, de certo modo, aliviar o cansaço do dia, fazíamos uns bailaricos de flauta. Vinham muitas raparigas, cá também existiam, e a gente fazíamos em diversas casas de cada aldeia uns bailaricos a tocar flauta, porque não existia outra coisa. E então um já sabia tocar flauta e o outro, assim, quantos tocavam uma flautazinha, e a gente dançávamos. E passávamos uma noite agradável, deitávamos, portanto, com a cabeça mais um bocadinho mais aliviada, e no outro dia estávamos preparados outra vez para apanhar a azeitona. É como dizia, eram pobres, mas viviam felizes. Eu continuo a dizer que tenho muita pena da minha infância. Ao contrário de pessoas que dizem que não querem ouvir falar na infância, eu tenho muita pena da minha infância. A minha infância, nós vivíamos com o que tínhamos, mas vivíamos felizes. Eu só tive um brinquedo de compra, que me deu a minha madrinha que vivia em Lisboa. Nunca tive um brinquedo de compra. Fazíamos brinquedos nós. Entre nós, portanto da aldeia, criávamos brinquedos. De cortiça, de canas, de ferros. Nós criávamos os nossos próprios brinquedos. Porque não havia outras condições, os nossos pais não tinham meios para nos ajudar, e então nós tínhamos que recorrer a fazer brinquedos para nos entreter. Portanto, e o único brinquedo que tive foi um coisinho de paliteiros que a minha madrinha me trouxe, havia uns que eram com umas tampas que nós puxávamos, uns que havia, portanto, que eram os paliteiros de Miranda e outros que eram os madeirenses. E eu tenho um da Madeira, ainda hoje o tenho guardado. Ainda aqui mostrou os seus netinhos, e como presidente também desta associação, tem preocupação em passar essas tradições aos mais novos? Sempre tive e continuo a ter. Portanto, eu tenho uma vida muito ocupada, tenho uma empresa em Lisboa e tenho uma vida muito ocupada, mas sempre me preocupei com esta aldeia. Preocupei-me com as pessoas, preocupo-me com as crianças,
preocupo-me como passar, portanto, as tradições que eu vi, que eu passei e que eu gostaria de passar. Ainda hoje fomos às Vidimas e eu expliquei tudo a este meu neto que tenho aqui, o que é apanhar uvas, o que é moer, o que é fazer, como é que é o vinho, como é que se faz, como é que se traduz. E para mim é uma das coisas muito interessantes e muito de valor, é dar a conhecer aquilo que era nos meus tempos e daquilo que eu conheci dos outros tempos anteriores para outras gerações novas. Acho que isso é uma mais-valia muito grande para todas as gerações que venham posterior, portanto, a mim. E faço questão de tudo aquilo que eu souber e daquilo que eu puder de transmitir e de ensinar tudo aquilo que eu aprendi, vi a estas novas gerações. Gostava que os seus netos brincassem aqui ao Carnaval? Gostava. E uma das minhas netas, já há 2 anos, daqui fez parte, uma das netas andou aqui num carrinho, vestida tradicionalmente, já a meti cá e farei tudo para que eles insiram, portanto, este Carnaval, estas coisinhas que nós tínhamos, estes jogos, tudo que eu participei, eu gosto. E gostaria que os minhas filhas e meus netos acompanhassem aquilo que eu tive. Porque não faz mal nenhum, antes pelo contrário. É realmente uma mais-valia para todos nós. Muito obrigado, Sr. Manuel. Muito obrigado. Obrigado.